Para onde você está olhando? Onde está o seu foco? Paulo nos faz refletir sobre isso quando, lá em Colossenses 3, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Para onde você está olhando? Nos dias dos evangelhos, os dias do ministério de Cristo Jesus, as pessoas olhavam para tantas coisas. Judeus olhavam para tradições. Pessoas variadas olhavam para as suas necessidades, as necessidades básicas. Homens diversos, como o jovem rico, olhavam para o que tinham, a fortuna, o dinheiro. As pessoas estavam olhando para tantos lugares, sem perceber que tinham diante de seus olhos, sim, ali, o próprio Filho de Deus. Olhando para tantos lugares, para tantas coisas, não conseguiam contemplar a glória do Filho de Deus. E o propósito de toda a história redentora, o propósito da história humana, é que nós olhemos para Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós veremos hoje um texto que nos chama a olhar para Cristo, mostrando que Cristo é superior a tudo, na verdade. Mas aqui, ele será revelado como superior aos anjos, superior ao sábado, superior aos homens. Nós vamos dar sequência à exposição do Evangelho segundo João, hoje, capítulo 5, versículos de 1 a 18. Evangelho segundo João, capítulo 5, versículos de 1 a 18. Faremos então a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda?
Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Senhor Deus amado, a tua palavra é magnífica, é excelente, ela é majestosa e ela é poderosa para salvar vidas, transformar corações, quebrantar o marido e a esposa, o pai e o filho. É poderosa para fazer o pior dos pecadores, como Paulo assim dizia sobre si mesmo. Fazer deste um homem e uma mulher que verdadeiramente viva para a glória do Senhor. Por isso pedimos que nos conduza pelo Espírito Santo, para que a palavra seja anunciada com fidelidade, a fim de que aqueles que acham que não podem ser mudados, que não podem ser transformados, que não tem como serem, ó Deus, restaurados à imagem do Senhor, possam então desfrutar do teu poder, provando assim que não há impossíveis para ti, porque do Senhor é a terra e tudo o que nela há. Que o Senhor fale conosco, nós te imploramos, e tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós não costumamos fazer o que vamos fazer agora, analisar um pouco, ainda que bem objetivamente, o texto de forma manuscritológica, mas há uma necessidade nele. Porque, inclusive, creio que alguns de vocês já devem ter ouvido pregações que afirmam que o versículo de número 4, que diz: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse, que esse texto não estaria nos originais, criando inclusive uma certa angústia em algumas pessoas, porque ele está aqui. E esteve na Bíblia de Calvino, esteve na Bíblia da Idade Média e esteve na Bíblia da patrística, dos pais da igreja. Por que então ele não deveria estar nos originais? Então, nós precisamos falar um pouquinho sobre isso. O fato é que quando a manuscritologia bíblica começou a se desenvolver e se tornar mais, entre aspas, científica, então a análise dos manuscritos, a comparação entre eles aumentou. E há, de fato, alguns manuscritos que não têm esse versículo. Isso é verdade, ninguém vai negar que isso seja verdade. Alguns deles, que são considerados os principais, vou até mencioná-los. O manuscrito P66, P75, que são 2 papiros, que datam de aproximadamente terceiro século, entre 200 e 300, nesse período. Alguns outros são o Sinaítico, 4º século, o Vaticano, o 4º século, o Fraimita, 5º século, Beza, 5º século, e mais alguns outros manuscritos que datam também do quinto século. Esses manuscritos, de fato, não têm. Por causa disso, por não estarem com este texto, é considerado que ele provavelmente não estaria nos originais. A grande questão é, mas ele está em outros lugares? Haveria outras testemunhas que possam favorecer a presença desse texto? Sim. E há testemunhas, inclusive, muito antigas em relação à presença desse texto, ou seja, que confirmam que ele estava no princípio.
Há manuscritos que são chamados de majoritários, que são os manuscritos usados pela igreja por mais de 1500 anos e, como eu disse, conhecidos pela patrística, pela Idade Média e pela Reforma Protestante. Por isso, os comentários de Calvino, nesse caso especificamente o comentário de João, tem Calvino falando exatamente sobre esse versículo. Nesses manuscritos existe o texto, ele está lá. Falando de manuscritos majoritários, eles de fato têm uma data posterior aos que nós mencionamos agora. E esta razão tem suscitado uma certa dúvida sobre a importância ou a validade deles para a manuscritologia. Afinal das contas, se raciocina o seguinte: o que seria mais importante? Um manuscrito antigo ou um manuscrito menos antigo? Ou seja, mais ou menos antigo? E aí surge uma outra pergunta: por que não há os manuscritos usados pela igreja durante muitos séculos? Por que não há esses mesmos manuscritos nessas datas mais antigas, segundo, terceiro, quarto, quinto século? Há respostas para isso, e uma delas é que esses manuscritos, eles provêm exatamente das regiões onde a igreja foi perseguida fortemente, onde a igreja foi maltratada, os mártires deram seu testemunho e, portanto, a igreja não teve aquela liberdade para viver o cristianismo. Essa é uma das razões para não haver manuscritos estes nessa região. Afinal das contas, o Império Romano não queria nenhuma testemunha. Os manuscritos eram destruídos, os manuscritos da igreja, porque o cristianismo estava sendo perseguido. Essa é uma razão. Uma outra razão é que essa região não é favorável para a preservação do material chamado de papiro, porque é um material de uma planta e que, com a umidade, se deteriora facilmente. Então, há razões para isso. Todavia, eu não quero me limitar a esse argumento, porque nós ficaríamos, então, apenas numa teoria. Existem manuscritos antigos que não têm esse versículo, e existem manuscritos mais novos que têm. Então, na teoria, vamos ficar com os mais antigos. A questão não termina por aí. Fiz questão de fazer uma pesquisa na patrística, uma pesquisa na fonte original, não secundária. E nessa pesquisa, procurando nos pais da igreja quem teria feito algum tipo de referência ao versículo de João, capítulo 5, versículo 4, nós encontramos 9 referências, 8 autores, 9 referências. Pode até haver mais. De fato, na nossa limitação, nós encontramos essas 9 referências. E essas referências são tão antigas quanto os manuscritos que não têm esse texto, mostrando que ele existia. Ou seja, esse não é um versículo acrescentado posteriormente. Alguém do 6º, 7º, 8º, 10º século inventou a historinha de que um anjo aparecia e mexia nas águas. Isso foi um mito cristão que surgiu posteriormente. Se esse fosse um mito cristão posterior, ele não poderia ter sido citado por pessoas do 2º, do 3º, do 4º século, inclusive como Santo Agostinho, um grande teólogo, sério, e que também cita esse texto. Vou mencionar alguns. Estes que nós falamos. Taciano, ele fez a primeira harmonia dos evangelhos. Ele tentou pegar os evangelhos e juntar num texto só, juntar cronologicamente tudo o que aconteceu. Pode haver problemas ali, e nós não vamos fazer referência nisso, porque esse não é o propósito. O fato é que ele criou um único evangelho, harmonizando os 4 evangelhos. E nessa harmonia dos 4 evangelhos, chamado de diatessaron, que significa através dos 4, de grego, dia com através, que é preposição, e tessaron, que é 4. Então, através dos 4, composto de 4, ele menciona esse versículo. Ou seja, em 165 a 175, que é mais ou menos a data do diatessaron, o versículo já estava conhecido. Ele, o Taciano, nasceu em 120 e morreu em 180.
Ou seja, antes do papiro 66, que é o papiro, um dos mais antigos, o Diatessaron já fazia referência a esse versículo. Portanto, não podemos, em hipótese alguma, anular o testemunho da existência dele. Tertuliano, uma outra testemunha, nasceu em 160, morreu em 220. Ele, escrevendo sobre o batismo, ele faz uma comparação quanto ao batismo, mencionando esse texto aqui, e então fazendo uma comparação entre a cura física pela água com o batismo espiritual. E ele cita o anjo que movia as águas, e ele menciona como Betsaida, que não poderia ser outro senão esse mesmo texto aqui. Veja que Tertuliano também é do segundo século. Nós temos um outro, agora, Aurélio Ambrósio, também conhecido teólogo, nasceu em 340 e morreu em 397. Quando ele está falando sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, ele menciona esse texto, falando sobre o mover da água do tanque de Betesda. Texto conhecido também no quarto século. Nós ainda temos o Jerônimo, conhecido como São Jerônimo, que nasceu em 347 e morreu em 420, e falando contra umas heresias, um grupo de hereges, no diálogo contra os luciferianismo, ele, neste livro, ou nesta obra, ele menciona, comparando a cura espiritual com a cura física desta água movida pelo anjo. João Crisóstomo, que fez um comentário do Evangelho de João, nasceu em 347 e morreu em 407, ele tem esse texto aqui, e ele comenta esse texto, falando que ele era uma preparação para a vinda de Cristo, anunciando a cura que Jesus iria operar nas pessoas. Um texto que para ele pré-anuncia o próprio ministério do Senhor Jesus. Agostinho de Hipona, como nós já falamos, que nasceu em 354, morreu em 430, ele faz duas referências. Quando ele está comentando o Salmo 71, ele faz referência a João 5,4, e depois comentando o próprio texto de João 5,4, ele também menciona que as águas eram movidas por uma virtude angelical. João Cassiano, nasceu em 360, morreu em 435. Em sua pregação, uma palestra, uma conferência que ele fez sobre a face de Deus, ele menciona o fato de que este homem de 38 anos esperava a cura pelo mover das águas, e citando, portanto, esse mesmo texto. E Cirilo de Alexandria, que nasceu em 378 e morreu em 444, comentando o texto, afirma que os anjos desciam às águas movendo-as, e que era curado aquele que primeiro se banhasse nelas. Observe que, ainda que o texto esteja ausente em alguns manuscritos, que tem as suas razões, afinal das contas, lembrem que o cristianismo não só teve problemas inconscientes, porque um copista poderia sem querer omitir um texto na hora de fazer a cópia, mas também sofreu erros propositais de pessoas que queriam desvirtuar a palavra de Deus, a doutrina do Senhor. E esses manuscritos, por alguma razão, omitiram o texto. Não deveríamos achar estranho, inclusive, porque um dos manuscritos que não tem esse texto, ao mesmo tempo que ele tirou esse, ele acrescentou em Marcos 16, versículo 14, uma explicação bem grande sobre a questão da incredulidade dos discípulos, fazendo uma referência a Satanás na ocasião. Ou seja, ele acrescentou algo que não está na Escritura. Aquele manuscrito que acrescentou algo também pode tirar outra coisa. Portanto, nós consideraremos que o texto que foi lido pela igreja, desde os pais da igreja, que nós citamos, desde o segundo século, até a reforma protestante, posteriormente os puritanos, antes deste advento mais forte da manuscritologia e a adoção do texto chamado de texto crítico,
então nós consideraremos que ele sempre esteve na palavra de Deus. Por isso nós faremos a exposição do capítulo 5, versículo de 1 a 18, como tendo realmente estado na palavra do Senhor desde o início e tendo um propósito, inclusive com o versículo 4, esse versículo. Há uma coisa interessante nisso aí. Vamos para o versículo de número 51 do capítulo 1. Quando Jesus diz, e é unicamente nesse lugar que Jesus diz, capítulo 1, versículo 51, o seguinte: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Este é o único texto dos evangelhos em que Jesus faz essa referência a Gênesis 28, versículo 12, naquele sonho que Jacó teve, em que os anjos desciam e subiam por uma escada. E Jesus diz, eu sou a escada, e os anjos vão subir e descer por mim. É curioso que o versículo 4 do capítulo 5 pode ser considerado praticamente o único que faz referência à ação dos anjos em todo o Evangelho de João. Na verdade, há um outro, que está no capítulo 20, versículo 12, quando os anjos estão à porta do túmulo de Jesus por ocasião da ressurreição. Mas o anjo agindo, operando, fazendo alguma coisa, esse é o único texto. Só que Jesus tinha dito antes que, a partir da vinda dele, os anjos do Senhor estariam em ação. Então, não é estranho ver que o anjo de Deus estava fazendo algo como parte daquele momento glorioso, que era o momento da presença de Cristo na terra. Os anjos agindo. Vamos ver os anjos agindo? Aí os outros evangelhos nos ajudam muito nessa questão. Lucas diz que o anjo Gabriel apareceu para Zacarias, o pai de João Batista. Lucas 1, versículo de 8 a 23. Diz ainda Lucas que Gabriel também aparece, o anjo Gabriel, para Maria, mãe de Jesus. Lucas 1, 26 a 38. Em outro texto, Mateus 1, 18 a 25, o evangelista, o autor, diz que o anjo apareceu para José, no caso, o pai adotivo, né, do Senhor Jesus, para falar com ele acerca da necessidade de receber a Maria como esposa. Temos mais à frente, em Lucas 2, 8 a 20, o anjo aparecendo com uma multidão celestial para pastores da região de Belém. Veja como os anjos estavam agindo naqueles dias, porque são os dias em que o Filho do Homem é a ponte entre o céu e a terra. E os anjos estão realizando um ministério maravilhoso, apontando para o período glorioso, que era o período da vinda do Senhor Jesus. Em Mateus 2, 13, diz que o nascimento do Senhor Jesus teve um anjo que apareceu e ordenou a José que fosse para o Egito, por causa de Herodes. E depois diz outra vez, em Mateus 19 a 20, que agora José deveria voltar para Israel, porque Herodes já havia morrido. O anjo que aparecem várias vezes para aquela família, a família na qual Jesus vai nascer. Diz ainda, em Mateus 4:11, que depois que Jesus venceu Satanás, anjos apareceram para servir Jesus. Posteriormente, nas pregações do Senhor Jesus, Mateus 13, 19, ou melhor, 39, 41, 49, Mateus 16, 27, 18, 10, 26, 53, Jesus fala diversas vezes sobre os anjos, sobre a obra deles, sobre o ministério deles, sobre a ação deles. E como dissemos, na ressurreição, anjos aparecem no túmulo de Jesus, na porta do túmulo de Jesus, dentro, Mateus 28, 2 e 5, João 20, versículo de número 12. Veja, anjos estiveram presentes em toda a vida de Jesus, não só ministério, vida de Jesus, e cumpriram papel divino. Qual seria então a dificuldade de entender que um anjo realmente descia ao tanque e movia, e que por Deus ele então tinha propriedades que curavam? Não seria
estranho, inclusive, pelo fato de que, lá em 2 Reis, como nós veremos, num paralelo, nós encontramos no capítulo 5, de 1 a 17, o comandante da Síria, o Naamã, ele sendo curado ao se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Algum problema em um anjo estar aqui fazendo isso? Nenhum. E nós veremos que este versículo é muito importante dentro do propósito de mostrar a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre o sábado, sobre os homens, sobre tudo. Jesus é superior a tudo. Então, esse texto ajuda, coopera com o propósito de glorificar o nome do Senhor Jesus em todo o Evangelho. Mas esse não é o único texto em que Jesus é apresentado como superior. Veja que nós estamos mostrando que o texto ele está muito bem em acordo com todo o Evangelho, com todo o propósito do Evangelho. Mostramos o acordo ou a relação com Jesus ter falado que os anjos subiriam e desceriam por ele, e então de repente aparece um anjo realizando uma obra ordenada por Deus. E vemos um outro fator, que é essa superioridade que o texto nos mostrará de Jesus sobre o anjo, porque é um dos propósitos do Evangelho. Vamos ver alguns versículos que nos mostram esse propósito de João em mostrar a superioridade de Jesus sobre tudo. Capítulo 1, versículo 17 diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus é superior a Moisés. Moisés deu a lei que não pode salvar, que não pode santificar, porque o homem pecador, por ocasião, então, da lei, peca mais ainda. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Jesus é superior a Moisés. Continuando, versículo 26 e 27, do capítulo 1 ainda, João Batista diz, falando de Jesus, o qual vem após a mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Versículo de número 27. Ele falando de Jesus. Jesus é superior a João Batista. Capítulo 4, versículo de número 12. Quando o Senhor Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, ela pergunta, és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos? Jesus diz, quem beber dessa água terá sede, mas a que eu der, nunca mais terá sede. Então Jesus é ou não é superior a Jacó? Jesus é superior a Jacó, no capítulo 4, versículo de número 12. Jesus é superior aos anjos, como diz Hebreus, capítulo 1, versículo 4, e que nós mostraremos nesse texto de João, capítulo 5, de 1 a 18. Mas citando Hebreus, diz assim, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome que eles. E João vai mostrar que Jesus é superior aos anjos, porque pode efetuar muito melhor e mais eficaz cura do que eles, e tem autoridade muito maior do que eles. E nós veremos isto. Ele também é superior ao sábado, como é apresentado aqui no texto também. Mas também lá em Mateus, capítulo 12, versículos 6, 41 e 42, o texto diz literalmente que Jesus é maior do que o templo, maior do que Jonas e maior do que Salomão. E ele se apresenta como superior a personagens do passado, além do próprio sábado, quando ele diz, aqui está quem é maior do que o sábado, quem é senhor do sábado, portanto é maior do que ele. No capítulo 8, versículos 53 e 58 de João, Jesus é superior a Abraão. Capítulo 8, versículos 53 e 58. Perguntam, és maior do que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Versículo 58. Respondeu Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso é uma resposta clara. Eu sou sim maior do que Abraão.
Jesus, portanto, é maior que Moisés, que João Batista, que Jacó, que os anjos, que o sábado, que os homens, como nós veremos também nesse texto, que Abraão, que os discípulos, lá no capítulo 13, que seriam os apóstolos, versículo de número 16. Ele diz: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que o que enviou. Ele era o Senhor, ele é maior do que os seus discípulos, como também diz no capítulo 15, versículo de número 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja, eu sou maior que vocês. Se me perseguirem, então vão perseguir vocês, que são menores. Se obedecerem a mim, vão obedecer vocês, que são menores. Jesus é maior do que os apóstolos, do que os discípulos. E até o seu amor é maior do que este. Quando ele diz no versículo 13 do capítulo 15, ninguém tem amor maior do que este, de dar a vida pelos seus amigos. E é o amor dele. Portanto, observe que o Senhor Jesus é maior do que uma série de personagens em João. E no capítulo 5, ele também concorre para mostrar a superioridade de Jesus, inclusive sobre os anjos. Portanto, João quer que você olhe para Jesus. João quer que você olhe para Cristo. E não para esses personagens. Veja que alguns estavam olhando para Moisés e a lei, outros para João Batista, que era o precursor, outros olhavam para Jacó, como aquela mulher samaritana. Havia quem estivesse olhando para anjos, como nós vemos aqui nesse texto, e há quem esteja olhando para sábado, homens, Abraão, mas ali estava o Senhor da glória. Eu gostaria, inclusive, de já fazer aplicações. Para quem você está olhando? Olhando para um teólogo importante de nossos dias? Olhando para uma denominação e a sua glória aparente? Olhando para um prédio construído por mãos de homens? Olhando para os problemas da vida? Olhando para um presidente que assume temporariamente o governo? Olhando para situações, necessidades, sonhos, desejos, para pessoas, suas tradições? É para isso que você está olhando? Quando diante de seus olhos está o Deus da glória, que criou todas as coisas para Ele, que é o único digno de todo louvor e toda glória, e que está diante de nós para cuidar de nós, para ser adorado por nós, e para então nos conduzir a uma vida com Ele. Para quem você está olhando? Quando você olha para tudo ao seu redor, então você se torna parecido. De tanto se olhar para alguém, você começa a parecer com esta pessoa. Não é à toa que os nossos filhos se parecem com os pais. E às vezes os pais nem sabem. Quem ensinou isso a este menino? Provavelmente foi o pai e a mãe. Por meio de um comportamento diário. Nem perceberam, mas que tinham. Para quem você está olhando? Olha para Jesus. Porque quem olha para Jesus começa a parecer com Ele. Mas quem olha para o mundo começará a tomar a forma dele. Olhe para o Senhor Jesus. O texto nos diz, então, que Jesus, outra vez, porque não é a primeira vez, e em João isso vai acontecer algumas vezes, Jesus vai para Jerusalém. Mais uma festa, o João nos mostrará o ministério de Jesus dentro de várias festas judaicas, que são as festas principais, a Páscoa, que era a principal, festa dos Pentecostes e depois tabernáculo. As 3 festas principais, inclusive obrigatórias, que todo judeu deveria participar. E Jesus, como um bom judeu, que deveria cumprir toda a lei de Moisés, está presente em todas essas festas para sacrificar a Deus, para adorar a Deus, dando testemunho em sua obediência à palavra de Deus. E ele está lá. E por ocasião desta festa, ele se encontra em Jerusalém e vai até este portão das ovelhas, onde há 5 pavilhões. O texto nos diz que ali jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Não são enfermos quaisquer, não.
cegos, coxos e paralíticos. Ninguém podia curar essas pessoas. Que médico curaria? Essas pessoas não iriam para médico nenhum. Não tinha solução para elas. Elas são pessoas marginalizadas. Elas estão desiludidas. Não há mais o que fazer. Elas sabem que a única coisa que agora podem fazer é sentar, deitar e esperar. Esperar ou a misericórdia de Deus de uma forma milagrosa ou a própria morte. Elas dependem das pessoas e muitas delas viviam de esmolas, porque elas não tinham como trabalhar, por causa da deficiência. Então, são pessoas desenganadas, são pessoas marginalizadas. E são essas as pessoas que glorificarão o nome de Deus por meio de uma ação divina em favor delas. E Deus começa a fazer isso quando, mais uma vez, dentre as muitas vezes que os anjos estavam aparecendo ali para realizar a vontade do Senhor, como nós lemos nas referências dos evangelhos, mais uma vez, um anjo estava fazendo a obra do Senhor. Ele estava trazendo alívio para pessoas, ele estava trazendo esperança para as pessoas. Lembre-se que Israel estava ansioso pelo dia em que o Senhor, Messias, o Cristo, o Salvador, viria. Então, João Batista começa a anunciar, preparar o povo para isso. E também outras manifestações colaborarão, preparando o povo para o dia da esperança de Israel. Quando Deus começa a agir e manifestar a sua graça, misericórdia, isso tudo vai preparando o povo para que ele tenha alimentado a sua esperança em Deus. Veja que 400 anos, aproximadamente, que é chamado de período interbíblico, é um período em que não há eventos milagrosos, não há grandes coisas, não há uma ação divina tão presente. Não vamos dizer que nenhuma, mas não tão presente. Sem profetas, não há nenhum livro da Escritura nesse período. O povo estava ansioso pela visitação de Deus. E a presença do anjo trazendo cura divina começa também, faz parte também desse prenúncio, desse alimentar da esperança do povo de Deus. Então, veja que o anjo, ele, mandado pelo Senhor, curava por meio de um elemento natural. Veja que Deus usa elementos naturais, e como nós mencionamos em 2 Reis, Naamã também é curado ao entrar na água. O anjo do Senhor faz o impossível. Deus cura pessoas que eram impossíveis de serem curadas. Mas ele não faz isso com todo mundo. Observe a limitação do anjo. O anjo, ele move as águas, o primeiro que entra curado, mas há uma série de outros que não conseguem desfrutar do benefício da cura. E aquele homem era um deles, que há 38 anos esperava a cura, sem nunca ter conseguido. Havia um desejo, um anseio, uma esperança, mas não a concretização dela. É quando Jesus vem mostrando sua superioridade sobre os anjos e curando o que eles não conseguiam. Com a simples palavra, Jesus diz, versículo 8, levanta-te, toma o teu leito, anda. Aquele homem teve o impossível curado, restaurado. Aquilo que o anjo não fez, Jesus fez com a sua palavra, de forma poderosa, graciosa, na vida de um homem que ninguém estava dando importância, porque poderíamos perguntar, por que alguém não carregava rapidamente aquele homem e colocava? Ele diz, ninguém fez isso comigo. Aquele homem não foi atrás de Jesus, ele não pediu, o texto nem diz que ele tinha fé. Ele simplesmente é abordado por Cristo e agraciado por Cristo, de forma que Cristo mostra a sua superioridade ao anjo, indo ao encontro de um homem que ninguém dava importância, e curando de uma forma que é singular, com a simples palavra, mostrando que ele tinha poder pela palavra para fazer maravilhas, como nos diz o capítulo 1 de João, quando diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A palavra de Cristo é poderosa, ele é superior.
aos anjos que são ministros de Deus, que realizam a vontade do Senhor. É interessante nós observarmos um outro paralelo, que termina nos indicando que Jesus, além de ser superior aos anjos, também é superior aos profetas. Vamos para o texto que nós mencionamos, 2 Reis, capítulo de número 5. O livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Nós não vamos ler o texto todo, seria do versículo de número 1 até o versículo 17. Todavia, basta para nós lermos apenas alguns versículos, lembrando a história. Naamã é curado de lepra. Ele ouve que lá em Israel há um profeta que cura, e então anuncia que ele está indo para ser curado. E quando ele se encontra com Eliseu, que é o profeta, versículo 10, diz o seguinte: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Veja que, semelhante ao anjo que movia a água, o banhar-se naquela água traria cura. Também disse Eliseu: vai ao Jordão, se banha 7 vezes e ficarás curado. Contudo, Naamã ficou frustrado. Ficou frustrado porque ele esperava algo maior, inusitado, uma palavra direta do profeta, como diz o versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, veja, pessoalmente, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Essa era a expectativa dele. Então ele volta frustrado. Todavia, Naamã vai ser constrangido a obedecer. Naamã, se algo tão simples te incomoda, vai lá e faz. Porque se fosse uma coisa bem complicada, você não iria fazer. E ele vai, obedece e se cumpre a palavra de Deus. E ele volta curado. Quando ele sai curado, ele é impactado. Ele vê que o Deus de Israel é realmente o único Deus. Ele vê que o que Deus fala pelos seus profetas é verdadeiro. Ele se converte a Deus e diz Naamã no versículo 17: disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. A conversão de Naamã. O homem reconhece Deus como o único Senhor, e a partir daquele momento ele só adoraria a Deus. O texto que nós estamos vendo de João parece nos ter um paralelo. Observe que o que Naamã esperava, que o profeta pessoalmente falasse e o curasse, foi o que Jesus fez. Jesus fez aquilo que o Naamã esperava. Ele chegou pessoalmente para aquele homem marginalizado. Veja que Naamã era um comandante do exército. Aqui é um homem qualquer. É um homem marginalizado, é um homem mendigando, é um homem que não tem valor para a sociedade. E Jesus pessoalmente vai até ele e fala para ele e o cura de sua enfermidade, que era impossível de ser curada pelos homens. Olha a superioridade de Cristo sobre o profeta Eliseu, por todo o seu comportamento, tanto em ir pessoalmente àquele homem, quanto em fazer exatamente aquilo que se esperava, curar pela palavra. Ele não invoca a Deus, porque ali está o próprio Deus. Ele é superior ao profeta Eliseu. Ali está um homem maior. Todavia, acontece algo triste. É que enquanto Naamã creu
palavra do profeta, em Deus que curou por meio da obediência àquilo que havia sido ordenado, esse homem aqui que viu muito mais, simplesmente desprezou. Seguindo o texto, quando Jesus chega para ele no versículo 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Em vez do homem fazer o que Naamã fez, se humilhar, agradecer, pedir perdão pelos seus pecados, ou pelo menos louvar e adorá-lo, como fez um dos leprosos daqueles 10. O texto diz que o homem retirou-se, versículo 15, e disse aos judeus que procuravam Jesus. Ou seja, ele delatou, ele denunciou, ele disse para os inimigos de Jesus: ó, já sei quem fez isso comigo, ó, tá lá, é aquele homem ali. Mostrando-se completamente incrédulo a quem Jesus era. Veja que isso depõe contra os judeus. Enquanto Jesus é exaltado como maior que os anjos, maior que os profetas, fazendo coisas mais maravilhosas, o texto nos mostra a miséria em que vivia o povo da época, de coração tão duro, que nem mesmo estando diante do maior homem de toda a terra, o Filho de Deus, com toda a sua glória, humilde, não criam. Como diz o versículo 48 do capítulo 4 de João, ou seja, um pouquinho antes do nosso texto. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E então ele nos mostra uma situação em que nem vendo sinais e prodígios, eles creram. Tamanha era a dureza de coração daquela geração. Tamanho. Como está o seu coração diante do Senhor? Você tem vivido como quem realmente contempla a glória de Cristo? Você tem vivido como quem está realmente, diariamente, constantemente diante do Senhor? Você acorda louvando a Deus e vive na presença dEle. Você vai dormir dando graças ao Senhor e então se entrega em suas mãos, porque enquanto você dorme e ali incapaz de defender a si mesmo, incapaz de lutar por si mesmo, estando sujeito a qualquer mal, estando sujeito a qualquer tipo de ataque surpresa de adversários, Deus guarda você durante todas as horas da noite, quando para você é impossível defender a si mesmo. Você tem vivido na presença de Deus? Ou tem desprezado pela dureza do coração que o Senhor da glória, que morreu na cruz por nós, disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor da glória. Você é capaz de ser exortado, você é ensinável. O seu coração é tão duro que você não consegue aprender de Deus quando é exortado, quando é ensinado e corrigido. E mesmo que você talvez nunca tenha dito: eu nasci assim e vou morrer assim, como os orgulhosos dizem, mas vive como tal. E quando ouve a palavra de Deus dizendo mude, quando ouve a palavra de Deus dizendo não faça mais isso, quando ouve a palavra de Deus mostrando o caminho e a direção para que você viva para a glória do Senhor, como marido, como esposa, como pais, como filhos, e então tendo a oportunidade de viver realmente para o Senhor, que nos criou, que nos salvou e que cuida de nós, você age, como diz o salmista, como uma mula, como um jumento que precisa de cabresto para poder ser conduzido. E então segue o caminho torto do seu coração, porque não é capaz de aprender, não é capaz de ser ensinado, não é capaz de ser moldado por causa da dureza do coração. Quem é você diante do Senhor? Olha para Cristo. Olha para Cristo. Quem é você?
talvez mais um caçador de milagres. Em nossos dias há tantos caçadores de milagres, há pessoas que se acham extremamente espirituais e vivem à procura de milagres, de profetadas, e vivem à procura de coisas grandiosas, quando Jesus disse: mais bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Porque Jesus basta. Ele é o Senhor da glória, basta. Ele não precisou mover a água, ele simplesmente falou, e o que ele diz acontece, porque a sua palavra não volta vazia, antes cumpre aquilo que lhe apraz. Basta. Jesus basta para você. Jesus é suficiente. Aqueles homens, não só o que foi curado, mas todos os demais ao seu redor, estavam diante do Rei da Glória. Mas ele não era suficiente. Jesus tem sido suficiente para você? Ou é necessário algo mais? Para que o seu coração se alegre? Para que a sua vida seja uma vida vivida na presença de Deus para a glória de Deus? É necessário alguma coisa a mais? Caso você sinta a necessidade de algo mais, é porque Cristo não é suficiente para você. Cristo não basta. Como nós veremos também na sequência. Nós vamos começar a partir do versículo de número 9, porque agora o texto nos mostra que Cristo, além de ser superior aos anjos, aos profetas, Cristo também é superior ao sábado. Sim, Jesus é superior ao sábado, a partir do versículo 9. Isso nos é dito por outros textos. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 8, o texto da palavra do Senhor nos diz que Jesus mesmo mencionou: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Em Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28, também temos uma referência à superioridade do Senhor Jesus, no texto que diz: e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem, Jesus, é Senhor também do sábado. Jesus é superior ao sábado. Todavia, os judeus tratavam o sábado como superior aos homens, e criaram de tal modo uma tradição pesada que eles se tornaram escravos. O homem não podia pegar o leito e andar, porque fazendo isso, ele era considerado como alguém que quebrava a lei do Senhor, que na verdade era a interpretação deles da lei, a má interpretação deles. E Jesus está ali para libertá-los da escravidão de tradições vazias e inúteis, que não foram ensinadas pelo Senhor e que escravizavam, eram pesadas para eles. Eles criaram tradições demasiadamente pesadas. Quando o homem não vive pela palavra de Deus, ele cria sua própria palavra sagrada e então se torna escravo de suas próprias tradições. Mateus 15, versículo de número 6, diz assim, Jesus retrucando aqueles fariseus e escribas, ele diz, versículo 5, para ficar compreendido melhor o texto. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Ou seja, Deus tinha ensinado algo, mas eles conseguiram criar uma tradição e ensinar como mais importante do que a própria palavra de Deus. E em Mateus 23, versículo 4, Jesus diz que essa tradição se tornou um jugo pesado. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Criam leis, nem eles obedecem às leis. Condenam por causa dessas leis, mas não condenam a si mesmos quando eles quebram essas leis. Algo comum em nossos dias, diga-se de passagem, também.
Jesus é o Senhor do sábado e vai ali para libertá-los desta escravidão. Quando Deus deu um dia para descansar, deu para abençoar o homem, a fim de que este pudesse estar na presença do Senhor com mais dedicação. Não que fosse o único dia, como se todos os outros dias, os 6 dias anteriores, fossem vividos para si mesmo, o homem vivendo para si, se deleitando em si mesmo e dedicando a Deus apenas um dia, de modo algum. Deus é o Senhor de tudo e a nossa vida é dele. Todavia, Deus criou um dia para descansarmos, com o propósito de que o homem não escravizasse o homem, ou seja, o dono da empresa está de folga, está passeando, e os funcionários estão trabalhando. Isso é pecado, porque não é o dono da empresa que é a imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando alguém usa pessoas para o seu próprio benefício e escraviza, utilizando-as para o seu próprio bem, quando as pessoas se aproveitam do mais fraco para tirar proveito, elas estão pecando contra o Senhor. E o dia do Senhor tinha como propósito também impedir esse mal, que hoje é tão comum, em que as pessoas se tornaram escravas de um sistema que está completamente contaminado pelo pecado do homem avarento e ganancioso, que usa as outras pessoas em benefício próprio. O sábado foi feito para o homem. Era um dia em que nos diz o texto de Êxodo, capítulo 20, quando nos fala sobre o 4º mandamento, que todos tinham direito ao descanso do dia do Senhor. Todos tinham direito a descansar na presença de Deus. Todos tinham direito a desfrutar deste dia. O texto nos diz que nenhuma obra farás, nem tu, versículo 10 de Êxodo 20, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Ou seja, para todo mundo o descanso. Não haveria maior e menor. Todos se beneficiariam deste dia. Um dia que é para abençoar o homem, mas também um dia que seria para que o homem olhasse para Deus, glorificasse a Deus e tivesse o prazer da comunhão com o seu Deus. Um dia para ser vivido em família, na presença do Senhor. Como nos diz, por exemplo, o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, culto, adoração de um povo que se alegra em Deus. E ele diz por quê? Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Jesus é o Senhor do sábado. Está ali para libertar o homem da má compreensão sobre o propósito daquele dia abençoador. Daquele dia que deveria ser para você de grande alegria, porque ele iguala todos os homens, porque ele proporciona a oportunidade de desfrutar da maravilhosa presença de Deus, aquela presença que é a razão da alegria do povo do Senhor. Como disse Davi no Salmo de número 16, no versículo de número 11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. E diz Paulo em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O dia do Senhor deveria ser uma bênção, mas estava sendo apenas um jugo por causa da má compreensão sobre o papel dele. Você compreende o que é o dia do Senhor? E que Jesus é superior a ele, de modo que ele então nos chama
a desfrutar desta bênção nele. O único modo de você desfrutar bem de tudo, inclusive do dia do Senhor, é em Cristo. Porque é Cristo que é o Senhor de tudo, tanto nos ensina a viver todas as coisas, como nos capacita a viver todas as coisas. Quando você olha para o homem e suas tradições, você se torna um legalista. Quando você olha para os homens e suas tradições, se torna apenas um religioso. Quando você olha para Cristo, você se torna um filho de Deus. Para viver para a glória do Senhor. Para desfrutar das bênçãos do Senhor, inclusive do dia do Senhor. Ali está quem é maior do que o sábado. Aquele que estava ali para libertar aquele povo dessa escravidão. Você, talvez escravo de uma mera religiosidade. Há muitas pessoas escravas de denominações. Há muitas pessoas escravas de uma mera religiosidade. Tão escravas que elas não percebem. Elas não percebem o jugo que foi colocado sobre elas. Elas precisam praticar leis e tradições, porque senão elas são condenadas ao inferno. Mas Cristo é o justificador. Elas vivem fazendo mal a si mesmo e aos outros, porque elas são oprimidas por suas leis e tradições, e esquecendo que Jesus é o libertador. Infelizmente, o cristianismo tem se tornado um jugo em nossos dias, por causa daqueles que, semelhante aos fariseus e escribas, subjugam um povo que precisa de Cristo e não de leis e tradições de homens, que precisam da palavra de Deus e não de leis e tradições de homens, que precisam simplesmente do Senhor e não de leis e tradições de homens, porque é Cristo que nos liberta, é a palavra que nos salva, é por meio dele que temos a vida eterna e somente por meio dele. Então, para quem você está olhando? Para quem você está olhando? Olha para Cristo, porque ele é superior a tudo isso. E ele pode libertar você do jugo de tudo isso. Olha para Jesus. Olhando para ele, você vai conseguir obedecê-lo. Olhando para ele, você vai ter até prazer no dia do Senhor. Olha, o dia do Senhor não é pesado, e para a igreja não é pesado, ler a Bíblia não é pesado. Jesus disse que os meus mandamentos não são pesados. Mas como? Se há tantos mandamentos? Porque os mandamentos do Senhor, vividos, praticados no Senhor Jesus, eles se tornam um deleite, porque eles são feitos para nosso bem e para a glória de Deus, ou para a glória de Deus e nosso bem. Vá para Cristo, olhe para Cristo, e toda a palavra do Senhor será deleite para o seu coração. Será prazer para você, até o mais difícil dos mandamentos aos nossos olhos, porque Cristo capacitará você a praticá-los. E você terá prazer de fazer isso por amor a Jesus. Como um jovem atravessa uma cidade inteira para comprar uma caixa de chocolate especial que só existe naquela loja, mas porque a namorada gosta e é a única caixa que ela come. Ele atravessa a cidade inteira, debaixo de chuva, granizo na cabeça, porque o amor torna prazeroso até o mais duro sacrifício. Olhe para Jesus, vá para Jesus, e a palavra de Jesus será deleite para o seu coração, será prazer para o seu coração. Por fim, na sequência, o texto, quando Jesus está ali para dialogar com aqueles homens, porque os judeus vão atrás de Jesus, e ele então precisa confrontá-los. O versículo 17 diz que Jesus diz assim: mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Eles estavam reclamando por causa do homem que andava, ou estava andando, com o leito em sua mão, e então estaria quebrando o sábado. E ele retruca, eles são, mas Deus trabalha, o pai trabalha até agora, e eu também. Só que ao dizer isso, o versículo 18, que os judeus entenderam muito bem o que ele quis afirmar. Por isso, pois,
os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, veja, esse era um problema aos olhos dos judeus, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Veja que não era uma ideia de, Deus é Pai de todos nós somos filhos de Deus. Não, eles entenderam que Jesus estava falando de forma diferente. Não a paternidade plural, como nós dizemos que Deus é nosso Pai, mas uma paternidade singular. Uma paternidade que os testemunhos de Jeová ignoram completamente, na ignorância deles para compreender a Escritura Sagrada. Jesus estava se fazendo igual a Deus. O Evangelho de João mostra isso fortemente, desde o primeiro versículo, quando o Evangelho de João nos diz: no princípio era o Verbo, ou a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa é a tradução correta, e não o Verbo era um Deus, como muito mal traduzido é o que os testemunhos de Jeová apresentam, mostrando uma falta de conhecimento do grego, como nós já mostramos na exposição destes versículos aqui. João nos mostra Jesus como Filho de Deus, Deus de Deus, divino. É no Evangelho de João que Jesus vai dizer várias vezes: eu sou. Além de dizer eu sou a videira, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, Jesus diz eu sou, às vezes de uma forma muito singular, remetendo inequivocadamente à palavra do Senhor, dita para Moisés: eu sou. O versículo 24, capítulo 8 de João, versículo 24, depois do 58, o texto nos diz o seguinte: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Jesus falando. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eu sou. Quem é o Senhor? Para quem eu diga aos israelitas, pergunta Moisés. E Deus disse: diga que eu sou. Jesus disse: se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Versículo 58, ainda do capítulo 8. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E ele disse esse eu sou de forma tão clara, que o versículo 59 diz que eles entenderam. Então pegaram pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eles entenderam outra vez que Jesus estava se fazendo igual a Deus. Um pouco mais à frente, no capítulo 13, versículo de número 19, o Senhor Jesus diz outra vez: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Ele é o eu sou. Ele é Deus de Deus, Senhor da glória. Jesus se compara então ao Pai por esta afirmação. Mas ele também se compara de outro modo, como ele fez no versículo 17, dizendo que assim como o Pai trabalha, ele também trabalha. Veja que no versículo 21 do capítulo 5, Jesus diz: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Veja, Jesus vai fazer várias vezes essa comparação. Assim como o Pai faz, eu faço. Assim como o Pai faz, eu faço. Versículo 26, ainda do capítulo 5. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. A semelhança entre o Pai e o Filho. Capítulo 6, versículo de número 57. Diz o Senhor: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Assim como o Pai, assim também é o Filho. Capítulo 10, versículo de número 15. Diz o Senhor: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai,
e dou a minha vida pelas ovelhas. É assim como o Pai conhece o Filho, o Filho conhece o Pai. Ele é Deus de Deus, ele é semelhante ao Pai. Versículo 17 ainda capítulo 17, versículo de número 18, nos diz ainda o Senhor: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ele faz a mesma obra do Pai, se assemelhando outra vez. E capítulo 20, versículo de número 21, diz o Senhor: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele se assemelha ao Pai. E os judeus entenderam isso, e foi por isso que tentou apedrejá-los. Aqui em João 5, versículo de número 18, tentou apedrejá-lo em João 8, que nós lemos, versículo 59, tentaram apedrejá-lo no capítulo 10, versículo de número 30 e 31, que nos diz: eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Pelo menos 3 vezes, portanto, os judeus entenderam que Jesus se colocou em igualdade com o Pai. Qualquer pessoa que negar isso mostra apenas a cegueira do seu coração, a ignorância de seu entendimento, que é incapaz de compreender a clareza da Escritura acerca da natureza do Filho de Deus. Ele é igual ao Pai. Portanto, Jesus é superior a todos os que estavam ali, os que o perseguiam, o homem curado, porque ele é igual ao Pai. Veja então que a superioridade de Cristo vai ao cume. Ele é superior a tudo. Por quê? Porque ele é igual ao Pai em essência. Ele é Deus de Deus. Portanto, é superior a todos. Deveriam render-lhe glórias, louvor e adoração. Deveriam estar glorificando o Filho de Deus. Pergunto, é assim que você crê? Se você não entende e não crê no Senhor como Ele é, você está agindo como um idólatra. Porque a idolatria é uma imagem deturpada sobre Deus. É achar que Deus é o sol, é achar que Deus é um animal, é achar que Deus é diferente de quem Ele é. Isso é idolatria, uma imagem deturpada. Como nos diz Êxodo 20, nos primeiros versículos, sobre o mandamento: não terás imagem e não as adorarás. E o cristianismo já foi marcado muitas vezes por idolatrias, falsa compreensão sobre quem é Jesus. O testemunho de Jeová é só a mais presente em nossos dias, de uma forma explícita, mas muitas, como o docetismo, adocionismo, arianismo, apolinarismo, nestorianismo, monofisismo, monotelismo, formas de se compreender quem é Cristo, a sua natureza, de forma errada. É preciso olhar para Jesus como Ele é. Quem é Jesus para você? É o Senhor da glória, 100% Deus, 100% homem. Então isso tem implicações para a sua vida. Você está servindo Jesus? Aqueles homens deveriam estar prostrados aos pés de Jesus, mas estavam discutindo com Ele para ver quem tinha razão. Você está prostrado aos pés de Jesus ou você vive discutindo com Ele para ver quem tem razão? Para saber quem é que ganha na discussão, quem é melhor nos argumentos. Jesus é 100% Deus e 100% homem para você, então você está servindo a Jesus com a sua vida. Já que Ele é Senhor, então tem alguma implicação? Jesus é Senhor, mas a sua vida não é afetada por isso? Não tem implicações práticas para a sua vida? Se Jesus é Senhor, você está vivendo para Ele, servindo a Ele com sua vontade, com seus sentimentos, com tudo que você tem. Aqueles homens deveriam estar glorificando a Cristo. Você está? Essa é uma pergunta importante. Então, eu pergunto outra vez, para quem você está olhando? Quando o Senhor da glória já está diante dos nossos olhos, para nos fazer aquilo que Ele quer, e que foi revelado desde o princípio, imagem e semelhança dele,
para louvar e glorificar o nome dEle. Jesus é Senhor da sua vida, então Ele deveria estar sendo o alvo dela. E você deveria estar moldando a sua vida a Ele. E você deveria estar sendo um esposo, uma esposa como Ele quer e não como você quer. Você deveria estar sendo um marido, uma mulher como Ele quer e não como seu coração quer. Você deveria ser um pai, um filho ou um filho como Ele quer e não como você acha melhor. Você deveria ser um funcionário ou um dono de uma empresa como Ele diz e não como você acha que é o administrativamente correto. Você deveria viver como Ele nos diz em sua palavra, já que você mesmo afirma que Ele é Senhor. O fato de Jesus ser superior a tudo deve fazer de nós humildes servos seus, que colocam o coração diante dEle e o glorifica. Mas o fato dele ser superior a tudo não deve fazer de você, não deve fazer com que você se afaste, porque este, que é 100% Deus, também é 100% homem. E tanto, e tão bom, e tão misericordioso, que foi ao encontro do homem marginalizado, para o acolher graciosamente. E é o que Ele faz e tem feito conosco, nos acolhendo em nossa miséria. Então, já que temos o Senhor da glória, que ao mesmo tempo vem ao nosso encontro com graça, por que olhar para outro? Por que olhar para outras coisas, outras pessoas, quando temos o Senhor na nossa frente? Olha para Cristo e viva para Ele.